Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa segunda aula de sistemas distribuídos. Então, deixa eu me colocar aqui a apresentação. Então, nessa nossa segunda aula hoje, nós vamos ver essa parte relativa a modelos de sistemas. O conteúdo a ser apresentado vai ser uma rápida introdução, depois a gente vai falar dos modelos físicos, vamos falar também dos modelos físicos, além dos físicos, os modelos de arquitetura para sistemas distribuídos, modelos fundamentais, e aí a gente conclui essa nossa segunda aula. Então, modelos descritivos são usados para discutir sistemas distribuídos. Então, cada tipo desse de modelo, ele vai fornecer uma descrição abstrata e simplificada de um aspecto relevante do projeto de um sistema distribuído. Então, é uma maneira de você representar esses sistemas distribuídos, né, através desses modelos descritivos. E aí a gente contempla aqui três tipos de modelos: o que a gente chama de modelo físico, o que a gente chama de modelos de arquitetura e também modelos fundamentais. O que são esses modelos físicos? É o que vai tratar a composição de hardware de um sistema, né, em termos dos computadores e das suas redes de interconexão. A gente sabe que todo sistema distribuído está envolvido ali na interconexão de computadores com o uso de rede. Já os modelos de arquitetura, eles vão descrever um sistema em termos de tarefas computacionais e da forma, né, comunicação entre os seus elementos. Então, essa é a parte representada aí nos modelos de arquitetura. E os modelos fundamentais, por fim, eles adotam uma perspectiva abstrata para examinar aspectos individuais de um sistema distribuído. A gente vai ver esses três tipos de modelos aí na sequência. Falando de modelos físicos, então. Aqui, um modelo físico básico, né? Um conjunto extensível de nós de computador interconectados por uma rede de computadores para a necessária passagem de mensagens, né? Um modelo físico básico, onde você tem ali a parte das mensagens trocando via rede e interconectando os nós. Além do modelo básico, a gente pode considerar três gerações de sistemas distribuídos ao longo aí das décadas que vêm sendo passadas, né, e estudadas. A gente poderia classificar em sistemas distribuídos chamados primitivos, seria lá na primeira geração, sistemas distribuídos adaptados para a internet, já numa segunda geração, e, por último, os sistemas distribuídos contemporâneos, os atuais, né, mais recentes. Falando em passado, sistemas distribuídos primitivos, né, coisas da década de 70, início de 80, nessa época a gente tinha apenas redes locais Ethernet, as redes ligando lá os PCs, ligando as máquinas, usando um
cabo de conexão coaxial e usando ali uma placa Ethernet. Nessa época, o número de nós, alguma coisa aí de 10 a 100 nós. Então, eram redes pequenas, né? E essas redes, elas vislumbravam muito mais o compartilhamento de impressoras, e compartilhamento de arquivos. Nessa época, a internet era limitada, simplesmente usando e-mail e usando FTP. Os sistemas também eram bastante homogêneos e não havia nenhuma preocupação, né? Pouca segurança, sem nenhuma qualidade de serviço, QoS aqui significando Quality of Service. Então, no passado, as coisas eram mais voltadas aí para você ter uma rede onde você pudesse compartilhar os recursos de hardware que eram mais caros, né? Impressora era muito caro na época, e o compartilhamento de arquivos. Com o advento dos PCs, você passou a ter necessidade de diferentes máquinas poderem acessar um único arquivo, um arquivo padrão na empresa. Então, o compartilhamento de arquivos aí era fundamental. Nessa época até existia uma rede chamada Rede Novell, que era propícia para tratar justamente compartilhamento de arquivos e de impressora. Depois, à medida que a internet foi evoluindo, né, chegamos nessa era chamada sistemas distribuídos adaptados para a internet. Estamos falando aí da década de 90, um enorme crescimento da internet. Veja que a busca no Google, né, para fazer uma pesquisa foi lançada em 1996. Antes disso existiam até outros serviços de buscas, mas quem sobrepujou posteriormente foi exatamente o Google que a gente usa até hoje, né? E aí passou-se a explorar o quê? Uma infraestrutura da internet para desenvolver sistemas distribuídos globais, usando então o recurso da internet para abranger fisicamente aí todas as regiões do globo, né? E aí começou a acontecer também o quê? Uma heterogeneidade em termos de redes, arquiteturas de computador, sistemas operacionais, linguagem de programação e mesmo equipes de desenvolvimento. Então, o aspecto de padronização que a gente tinha, né, no começo deixou de existir. Agora a gente passa a ter heterogeneidade em tudo que é tipo de ambiente, né, seja na arquitetura, nos sistemas operacionais, nas linguagens de programação. Passou a ter diversos desses itens, todos interligados aí via rede. Isso demandou o quê? Demandou padrões abertos e tecnologia de middle, como Corba e serviços web. A gente vai entender melhor esse conceito de middle, daqui a pouco a gente já vai ver uma figura que ilustra melhor, mas é uma forma intermediária, né, de você ter a separação entre a parte de aplicação e a parte de infraestrutura, mas Corba e serviços web são dois tipos de middle aí que são citados pelo autor. Passamos a ter necessidades de serviços sofisticados para fornecer propriedades de qualidade de serviço nesses sistemas globais também. O surgimento da computação móvel, né? Então, hoje, mais do que nunca, né? Modelos físicos em que os nós podem mudar de lugar. Um notebook que está hoje no endereço X, amanhã no endereço Y. Os nossos smartphones, que a gente vai viajando com eles e eles vão trocando aí de célula e se mantêm conectados na rede, né? Isso gera aí essa característica de computação móvel, né? E o que ele chama também, o nosso autor aqui, de surgimento da computação ubíqua, ou seja, objetos comuns no ambiente circundante. Então, em todo o ambiente você tem coisas de computação. Hoje a gente tem até a parte de IoT, né, que se enquadra bem nessa computação ubíqua aí também. O surgimento da computação em nuvem, a arquitetura de agregados de nó autônomo para um conjunto de nós que fornece o serviço, utilização de cluster, sistemas de grande escala, tipo grids, enfim, toda essa parte de evolução aí a gente passou a ter nesses sistemas distribuídos contemporâneos. Esta figura aqui mostra os tipos de sistemas distribuídos em termos de escala, né? Pequenos, grandes e ultra grandes.
naqueles contextos que a gente viu ali, de sistemas primitivos, adaptados para a internet, contemporâneos. Então, veja que a heterogeneidade aqui, no começo, era limitada. Depois ela passou a ser mais significativa, principalmente com plataformas heterogêneas, e hoje já incluindo arquitetura totalmente diferente, né? Sistemas abertos. No passado, não tinha nenhuma prioridade. Depois, alguns padrões. Hoje, já grande desafio para abranger sistemas complexos. Qualidade de serviço. Não estava bem começando aqui. Aqui a prioridade era significativa com a introdução de vários serviços e aqui já desafios grandes, né? Com serviços existentes que são aí incapazes de abranger todos os sistemas complexos. Então, mostrando aqui os três tipos de sistemas primitivos, adaptados para a internet contemporâneos, comparados aqui com escala, heterogeneidade, sistemas abertos e qualidade de serviço. Hoje a gente já tem sistemas distribuídos de sistemas. O que seriam? São os Ultra Large Scale, sistemas distribuídos ULS. São sistemas de sistemas. Então, tipo assim, um sistema complexo consistindo de uma série de sistemas, os quais eles próprios, né, são sistemas que se reúnem para executar uma tarefa particular. O exemplo aqui fica mais fácil de a gente visualizar. Se a gente tiver um sistema de gerenciamento ambiental para previsão de enchentes, você tem sensores, redes de sensores, monitoração, modelos de previsão, alertas via SMS. Então, são diferentes sistemas aqui que compõem o todo, compõem esse sistema global aqui de gerenciamento ambiental. São exemplos aí de sistemas bem grandes. Ok, próximo item que a gente tem, modelos de arquitetura para sistemas distribuídos. A arquitetura de um sistema é a sua estrutura, em termos de componentes especificados separadamente ou a inter-relação entre esses componentes. Os principais modelos de arquitetura, os estilos arquitetônicos desses sistemas, vão considerar o quê? Elementos arquitetônicos, padrões arquitetônicos e plataformas de middleware. São esses três pontos aí que são sendo considerados aí estilos, né, desses sistemas. Elementos arquitetônicos. É necessário considerar 4 perguntas básicas quando a gente vai falar dos elementos arquitetônicos. E isso envolve qualquer ambiente de sistema distribuído, né? Quais são as entidades que estão se comunicando? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como elas se comunicam? Qual é o paradigma de comunicação entre essas entidades? A terceira pergunta, quais funções e responsabilidades estão relacionadas a eles na arquitetura global? E a última pergunta é como que eles são mapeados na infraestrutura distribuída física, né? Ou seja, qual é a localização? Então, 4 perguntas aqui para a gente detalhar esses elementos arquitetônicos, né? Entidades em comunicação. As entidades que se comunicam em um sistema distribuído normalmente são os processos. O que está rodando ali na máquina X, na máquina Y, um processo A, um processo B, e eles estão se comunicando via rede, né? Processos acoplados a paradigmas de comunicação apropriado entre processos. Então, a gente tem lá os sistemas primitivos, os nós, e processos complementados por thread. Aqui, se eu estou simplesmente tratando no mesmo ambiente, né, eu tenho possibilidade de fazer a troca das informações nesses processos que estão rodando numa mesma máquina, por exemplo, né, a troca de informações entre processos usando threads, usando recursos do próprio sistema operacional. Tá? Então, num único nó, no sistema primitivo, uma forma é usar essa parte, esse paradigma de comunicação específico entre os processos na mesma máquina. Do ponto de vista de programação, a gente pode estar falando em objetos, em componentes, em serviços web, são formas diferentes de fazer a visualização dessas entidades em comunicação. Com relação a paradigmas de comunicação,
como que as entidades se comunicam em um sistema distribuído? Então, tem 3 formas aqui bem específicas que são tratadas aí nessa nossa disciplina. Uma que a gente chama de comunicação entre processos. 2 processos trocando informações. Se eles estiverem na mesma máquina, pode ser através de uma memória compartilhada. Se não estiverem na mesma máquina, pode ser através de troca de mensagens. Então, vai depender de qual recurso vai se usar nessa comunicação entre processos. Tem diversos paradigmas, diversas formas de fazer comunicação entre processos. Uma segunda maneira, né, de as entidades se comunicarem no sistema distribuído é que a gente chama de invocação remota. A gente vai ver em aulas futuras, bem detalhado, a maneira como você pode fazer essa chamada para executar alguma coisa em uma máquina de maneira remota. E por último, tem uma comunicação indireta também, que vai ser objeto de nossos estudos, onde existe a troca de informação, mas não de maneira síncrona, né? Como a gente está acostumado, mandar uma mensagem, send, e um outro processo fazer o receive, né? Mas simplesmente uma comunicação indireta do tipo, manda uma informação que fica armazenada numa caixa postal, por exemplo, e alguém posteriormente vai lá buscar essa informação de forma indireta. Então, isso a gente vai estudar também, todos esses 3 formatos aí de comunicação, todos esses 3 paradigmas com bastante detalhe. Comunicação entre processos vai estar suportando aqui um nível relativamente baixo para comunicação entre processos nos sistemas distribuídos. Vai usar aquelas primitivas de passagem de mensagem, pode ser um acesso direto à API de protocolos de internet, usando sockets, por exemplo. A gente vai ver esses detalhes. Eventualmente pode ter suporte para multicast, mandando uma mensagem aí para diversos destinos, mas é a parte básica da comunicação entre processos. Na invocação remota, a gente já trata de forma bilateral entre as unidades que se comunicam no sistema distribuído. A chamada de uma operação, um procedimento ou um método remoto. Então, vai ter ali protocolo de requisição-resposta. Por exemplo, se eu tiver na arquitetura cliente-servidor, fizer uma chamada usando HTTP, é um contexto de requisição-resposta, né? Se for uma chamada de procedimento remoto, vai ser um Remote Procedure Call, que a gente vai estudar com mais detalhes na frente. E se for uma invocação de método remoto, por exemplo, RMI, que a gente tem no Java RMI essa possibilidade, vai estar invocando um método que está armazenado lá na outra máquina para ser executado lá na outra máquina. Essas são características da invocação remota. Nesse caso, a gente está falando de uma relação bilateral entre um remetente e um destinatário. Sempre tem essa relação. Quem está solicitando alguma coisa, manda num determinado formato e espera receber a mensagem no formato que ele conhece, né? Existe os 2 lados conhecedores do que está sendo transmitido entre as partes. Geralmente o destinatário ele conhece a identidade de quem está remetendo essas informações. E na maioria dos casos, as 2 partes elas estão ativas ao mesmo tempo, elas devem existir ao mesmo tempo. É o caso aí nessa invocação remota. Já na comunicação indireta, aí as coisas mudam. Veja que os remetentes não precisam saber para quem que eles estão enviando. Nisso aí a gente diz que tem um conceito de desacoplamento espacial. Ou seja, eu mando sem saber fisicamente para quem que eu estou mandando, tá? Tem um nome de uma máquina, um nome de um serviço que tem que receber uma fila, e aí o remetente não tem que saber exatamente, né, quem é que vai estar recebendo aquela informação. Por isso que ela é dita indireta. Os remetentes e os destinatários não precisam existir ao mesmo tempo. O fato de não precisar existir ao mesmo tempo, a gente chama de desacoplamento temporal. Então, existe desacoplamento espacial com relação
a localização física, né, sem ter que saber em que espaço que vai encontrar aquele outro processo para receber a informação, e tem o aspecto de tempo também. Não é na mesma hora que eu estou mandando a informação que o outro receptor vai pegar essa informação, ele pode pegar mais tarde. Então, tem desacoplamento espacial e desacoplamento temporal. Nessa parte de comunicação indireta, tem alguns padrões, paradigmas que podem ser executados, né? A gente vai ver depois com detalhes, um deles chama-se comunicação em grupo, onde o transmissor ele manda a informação para um grupo. E esse grupo é composto de uma, duas, N máquinas ou N processos, e todos os processos vão receber aquela mensagem. Tem sistemas do tipo publicar e assinar, onde alguém publica uma informação e o assinante recebe aquela informação que foi publicada. Tem filas de mensagem, tem espaços de tupla, tem memória compartilhada distribuída. Todos esses assuntos de comunicação indireta, a gente vai ver lá na frente, tem um capítulo específico que trata em detalhes de todos esses pontos aqui. Então, se a gente olhar entidades e paradigmas de comunicação, a gente tem o seguinte: o que está se comunicando, né? Entidades de comunicação e como que elas se comunicam. Então, se for orientada a sistemas, orientada a problemas, entre processos, invocação remota e comunicação direta. Tá? Aqui, orientada a sistemas, os processos. Né? Aqui, orientada a problemas, componentes de serviços web, objetos. Entre processos, passagem de mensagens, socket, multicast. Aqui, no caso da invocação remota, Remote Procedure Call ou RMI, Remote Method Invocation. Né? Na comunicação indireta, o que a gente já comentou, comunicação em grupo, publicar, assinar, fila de mensagens, espaço de tupla e memória distribuída. Então, são tipos de entidades e paradigmas de comunicação apresentados aí pelo nosso autor. Com relação a funções e responsabilidades, né? Em sistemas distribuídos, os processos interagem uns com os outros para realizar uma atividade fim, uma atividade útil, que é o objetivo daquele sistema distribuído. Tá? Dois estilos de arquitetura básicas resultante da função dos processos individuais. Então, se eu quero olhar aqui essa forma, né, de interligação, eu posso enquadrar esses dois estilos de arquitetura. O primeiro é o cliente-servidor, que certamente todos vocês conhecem e são usuários desse estilo de arquitetura diariamente. Quando você está acessando um e-mail, de um lado você tem o cliente de e-mail, do outro lado tem o servidor de e-mail. Se você está acessando uma página, né, vai buscar uma informação em um determinado site, você tem no lado do cliente o browser, no lado do servidor, o servidor de página que vai estar atendendo às solicitações. Eventualmente pode ser também um peer-to-peer. Aí é o que a gente está acostumado aí a tratar com uma máquina conversando com a outra, né, sem ser necessariamente um servidor central. Todas as máquinas podem tanto estar enviando informação quanto recebendo. É os nossos casos de aplicações peer-to-peer que a gente vai ver com detalhes depois também, né? Aqui, só exemplificando de forma gráfica, né, um contexto cliente-servidor. Essa caixinha aqui é o nosso servidor. O que está no meio é um processo, então a caixa toda é um computador. Aqui eu tenho um cliente. Esse cliente precisa de uma informação, ele faz uma invocação, faz uma solicitação, o servidor resolve e manda esse resultado. Então, posso ter aqui dois clientes buscando informações nesse servidor. E, eventualmente, também, um servidor, ele pode necessitar buscar informação num segundo servidor.
Vamos imaginar que eu tenho um servidor web ou um servidor de aplicação. Feita a consulta a esse servidor aqui, ele precisa buscar uma informação no banco de dados que está em outro servidor, em outra máquina. Então, ele pode aqui fazer um SQL, né, fazer um query, acessando lá o banco de dados, o banco resolve a informação, manda para cá, a aplicação formata e aí devolve lá numa tela bonitinha para o cliente que fez aquela solicitação original. Então, mostrando aqui que na arquitetura cliente-servidor eu tenho esse tipo de funcionalidades aqui. Numa arquitetura peer-to-peer, né, quem já não usou ali um software para baixar uns filmes ou baixar umas músicas, né? Então, eu tenho aqui um ambiente, uma máquina, chamada de Peer 1, um Peer 2, um Peer 3, enfim. Nesse caso, eu tenho objetos que são possíveis de ser acessados, ou arquivos que podem ser acessados, né? E aí, simplesmente, as informações podem ser trocadas entre os pares, por isso que é dito arquitetura peer-to-peer, né? Tanto posso receber informações deste fornecedor aqui, que seria o Peer 3, quanto mandar informações, né? Então, é bem conhecido aí alguns serviços que usam essa estrutura peer-to-peer. O posicionamento com relação aí ao modo como que as entidades, como objetos, né, ou serviços, são mapeados na infraestrutura física distribuída subjacente. Quando a gente fala em infraestrutura física subjacente, é o seguinte: você tem uma infraestrutura de rede, que é dito uma infraestrutura básica. Então, se você ficar simplesmente com o protocolo TCP/IP, com a parte básica do que a gente tem na internet, a gente diz que está usando aquela infraestrutura física. Agora, quando a gente programa alguma coisa acima dessa estrutura física padrão, que não é simplesmente usar as camadas de transporte e a camada de rede do TCP/IP, mas eu programo alguma coisa acima na camada de aplicação, aí a gente tem essa infraestrutura distribuída subjacente, que está em cima de uma estrutura básica, né? Então, ó, as estratégias de posicionamento. Eu posso ter mapeamento de serviços em vários servidores, posso ter uso de cache, pode ter código móvel, agente móvel. Vamos ver esses 4 exemplos aqui mais detalhadamente. A primeira situação, no contexto de mapeamento de serviços em vários servidores. Eu posso eventualmente ter um serviço que tem grande demanda, muita gente está consultando aquele serviço. Eu tenho diversos clientes aqui e a quantidade de clientes é tão grande que eu não consigo, com um único servidor, atender. Então, nesse caso, é possível que você faça um balanceamento de carga, faça uma distribuição aqui de diversos servidores, todos eles atendendo uma requisição comum. Por exemplo, o acesso a um banco, né? Quando você faz o login para acessar um banco, imagina a quantidade de clientes que estão simultaneamente acessando um banco. Então, não vai ser um único servidor para atender milhares de clientes. Então, é possível que você tenha esse mapeamento, né, de serviços, o mesmo serviço em vários servidores. Essa é uma situação, tá? Numa situação inversa, aqui eu poderia ter também um único servidor rodando diversos serviços. Então, tem os dois casos, no sentido de que eu posso ter vários servidores para um único serviço, ou o contrário, uma única máquina que tem um servidor de página, um servidor de e-mail, um servidor de arquivos, um servidor de aplicação. Então, eu posso ter também diversos serviços no único servidor. Então, lembre que tem as duas situações. Não está desenhado aqui essa segunda parte. Um outro caso é o que a gente chama de usos de cache. Nesse caso aqui, esse cache que está sendo mostrado, né, na forma de um servidor proxy para atender uma demanda
de consulta desses clientes aqui ao ambiente de internet. Então, eu posso ter na minha rede aqui diversos servidores web. Esse cliente aqui ele faz uma consulta, aquele servidor web responde a consulta, mas eu tenho aqui um servidor intermediário que faz o armazenamento, faz um cache, né, das páginas recebidas, de tal forma que quando um segundo cliente fizer a solicitação da mesma página, se ela já está aqui nessa área do cache, ele não precisa buscar lá na rede aquela informação se ela já tem uma cópia aqui. Então, é muito comum a utilização desses caches localmente, de tal forma que você não precise navegar sempre toda a rede. Tem diversas aplicações. Vamos supor uma grande empresa. Eu tenho diferentes clientes aqui que buscam informação, por exemplo, de um site lá, Americanas. O primeiro cliente que acessou Americanas trouxe as informações, as páginas foram mostradas e cópias dessas páginas foram salvas aqui. Uma próxima consulta de um outro cliente, ele já vai ter no mesmo site, né, essas informações aqui, então não há necessidade de navegar na rede, demorar, ele rapidamente mostra essas informações aqui, tá? Então esse é o uso nesse esquema aí de cache para melhorar a performance num proxy de uma rede local. O próprio browser aqui, quando você está falando no cliente, ele também tem cache, né? Então, se você busca uma página e depois volta a pegar a mesma página, ele já tem a informação aqui, ele nem acessa o servidor. Tanto é que em fase de teste, a gente está testando uma página, aí verifica que tem um erro. Vai lá no servidor, arruma a página, quando testa aqui no cliente, ele vem com a mesma informação. Por quê? Porque não limpou o cache aqui, né? Ele está mostrando ainda aquele conteúdo anterior que estava armazenado no cache. Então, numa alteração de página lá do servidor, você tem que limpar o cache aqui para forçar que ele traga a nova página para cá. Então, esse tipo de coisa a gente tem também de cache no próprio cliente dos browsers. Um outro conceito que aparece aqui é o conceito de código móvel. O cliente faz uma requisição e, normalmente, né, você busca uma informação do tipo dado. Você acessa no cliente servidor uma página, você recebe as informações da página. Aqui, o que o cliente faz de requisição para um web server, por exemplo, ele recebe um código, um applet code. Então ele fez a requisição, não foi executado lá, simplesmente foi selecionado um código que é transferido para cá. E aí, numa segunda etapa, né, o cliente aqui vai estar interagindo com esse applet, vai estar executando e vai ter um resultado, tá? Então, é uma outra forma onde você diz que o código é móvel, ou seja, o código saiu de lá, daquele servidor, e veio para cá, foi transferido via rede para ser executado aqui. Então, esse é um exemplo de código móvel. Normalmente, você busca dados e não código. Um outro exemplo também são agentes móveis. São programas em execução que estão incluindo código e dados. Aí eles podem ser usados para instalar e manter software, para comparar preços de produtos de diversos fornecedores, os próprios web crawlers que fazem as pesquisas na rede, né? Então, nesse caso aqui, você recebe da outra máquina tanto código quanto dado para ser executado. Por isso que a gente chama de agentes móveis. Com relação a padrões de arquitetura, né, padrões arquitetônicos, a gente vai falar aqui de 4, né? O uso de camadas lógicas, chamadas de layers, camadas físicas, tiers, falar de team client e de serviço web, tá? Então, todas essas situações aí são padrões arquitetônicos importantes.
Camadas lógicas. Esse conceito aqui é importante vocês entenderem, isso vai ser referenciado aí diversas vezes durante o nosso curso, né? Muitas soluções são encontradas quando você divide o problema em pedaços e trata isso em camadas. Um grande exemplo dessa parte de utilização de camadas é o nosso contexto da internet, né? A nossa tecnologia usada em termos de redes TCP/IP trata justamente de camadas. A gente tem lá uma camada de aplicação, uma camada de transporte, uma camada de rede. Essas camadas, elas trocam informações entre si, e cada uma faz uma parte específica. Então, esse é o conceito assim de camadas lógicas. Aqui, a nossa autora apresenta essa situação com 4 camadas lógicas, né? Uma nível mais alto, que seria os serviços e as aplicações, tá? E essas de baixo aqui, para a gente entender bem, né? O que ele engloba como sendo plataforma, duas coisas, o sistema operacional e a parte de hardware em si, o hardware de rede, o hardware da máquina em si. Então, eu posso ter aqui um hardware usando a arquitetura Intel com o sistema operacional Linux. Eu posso ter um hardware usando a arquitetura Intel com o sistema operacional Windows. Então, essa combinação de sistema operacional e hardware, seja de computador e de rede, ele chama de plataforma. Então, veja que eu posso ter múltiplas plataformas aqui com combinação de sistema operacional e ambiente de hardware distintos, né? Eu faço aqui uma aplicação. Ora, essa minha aplicação, ela vai ter que se valer de informações na hora de fazer comunicação que precisam chegar aqui no meu sistema operacional, na parte de rede, mandar a mensagem, receber o retorno para poder, então, trocar esses dados com qualquer outro processo lá em outra máquina. Aí apareceu uma coisa que eu não tinha comentado até agora, que é o meio de campo. O middle é justamente uma camada que vai fazer o interface entre a minha aplicação e a minha plataforma. Qual que é a vantagem disso daqui? A vantagem é que, uma vez que eu tenha definido um middle, ou que eu conheça um determinado middle, eu vou usar a troca de informação entre a aplicação e o middle, vou fazer enviar mensagens para cá e receber respostas dentro de um determinado padrão. Este middle é que vai conversar com a plataforma. Então, se eu tiver 10 plataformas diferentes, eu vou ter 10 middles diferentes que conversam com as 10 plataformas diferentes. Mas é um padrão só para conversar com a aplicação. Então, uma aplicação que está conversando com um determinado middle, não interessa saber qual que é a plataforma que está sendo usada. Essa é a razão. O middle aqui, ele esconde a parte de baixo, ele faz o meio de campo. Quem está trabalhando aqui só sabe conversar com esse padrão aqui. E este padrão, ele é configurado para trabalhar em diferentes plataformas. Um exemplo, uma máquina Java. Uma máquina Java tem lá os Java Codes, né, os bytecodes que são gerados. Essa máquina Java ela vai rodar no ambiente de Windows, no ambiente Unix, seja lá o que for, deixando totalmente transparente para a aplicação lá qual que é a plataforma, ok? Na arquitetura de camadas físicas, né, eu posso ter essa estrutura aqui de 2 tiers, por exemplo, um computador pessoal e um servidor. Então, alguém aqui, um usuário, né, está acessando dados, uma aplicação aqui que está respondendo. Então, são 2 camadas, tá? Dispositivos móveis, servidores. Essa arquitetura de 2 camadas é bastante usada.
Agora, eventualmente, eu posso ter também uma arquitetura com 3 camadas, Tier 1, 2 e 3, tá. Então aqui, da mesma forma, né, eu tenho usuários que estão acessando e fazendo as buscas naquelas informações, rodando um determinado aplicativo. Aqui eu tenho um servidor chamado servidor de aplicação, então toda a lógica da aplicação vai estar aqui. E este servidor, ele, se necessário, vai buscar informações no banco de dados, que está numa outra camada. Então, 3 camadas, né? O lado do cliente, o lado da aplicação e o lado do servidor. É essa ideia das arquiteturas de camadas físicas. Um outro conceito que aparece também, chamado Team Client. O Team Client, ou cliente magro, ele é muito usado em grandes empresas para fazer o quê? Fazer com que você tenha aqui, no lado da rede, né, uma pequena máquina, um PC ou uma pequena máquina, geralmente bem restrito em termos de recurso, não há um grande volume de memória a ser usado, nem grande capacidade de processamento, uma rede, e aqui sim, um servidor onde eu vou ter toda a capacidade de computação, tá? Então, na prática, o que que acontece? A aplicação toda roda aqui, nesse servidor. E aqui eu simplesmente tenho o acesso ao teclado, a resposta no vídeo e a conexão na rede. Ele não está fisicamente, se eu estiver botando um editor de texto, né? Se eu aciono aqui, o processamento é feito lá naquele servidor. As informações, os arquivos são salvos lá naquele servidor. Aqui eu tenho simplesmente um cliente magro, né? Que permite tratar mouse, tratar vídeo, tratar teclado. Agora, tudo isso faz com que seja necessário uma boa rede, né, para a comunicação, e aí aqui eu vou ter um data center com aqueles equipamentos de rack e de alta capacidade, e aí eu posso simplesmente fazer todo o processamento centralizado aqui e o acesso dos clientes, dos usuários lá nas pontas via ambiente remoto, tá? Então, diversas empresas trabalham assim. As fábricas grandes, 100, 200 máquinas lá em cada planta, né? 10, 12 plantas, todas interligadas num único data center que fica numa região centralizada, onde você tem boas condições de ar-condicionado, de gerenciamento, de centralização das informações. Então, tudo fica mais econômico, né? A quantidade de disco que eu tenho aqui, ela é disponível para todos os clientes. E além do que você tem aqui uma caixinha, um computador bem simples que ele não precisa de antivírus, não precisa de instalação de software, não precisa de manutenções, como normalmente um PC padrão exigiria, né? Então, se uma pequena máquina dessa dá problema, simplesmente desconecta ela da rede, vai no almoxarifado, pega uma outra, coloca aqui, conecta, ela vai autenticar o usuário e já vai sair trabalhando sem maiores configurações. Então, fica muito fácil a manutenção remota desse hardware simplificado e toda a capacidade de processamento é feita aqui nesse ambiente central. Um outro contexto é esse padrão de serviços web. Aí a gente vai ver depois, tem um capítulo inteiro para ver, mas aqui você tem alguém que requisita um serviço, aqui alguém que provê aquele serviço, então você faz a requisição e o serviço é enviado, processado e enviado a resposta. Eventualmente você pode consultar alguém para saber onde que tem disponível aquele serviço, tá? Essa parte do web services, o melhor exemplo que a gente tem são as notas fiscais eletrônicas, né? Todas essas notas fiscais eletrônicas, quando uma loja vai emitir, ela consulta
exatamente via web service, né, a máquina do governo estadual, que contém todos os controles e cadastros, e você automaticamente já está informando lá que aquele cliente X comprou tais mercadorias e a loja tal vendeu tais mercadorias, tem os impostos, tudo isso, troca de informações aqui via web service. Mas a gente vai ver mais detalhes posteriormente. Então, lembra nessas categorias de Midro aqui, quando a gente estava falando de Midro, né? Agora vamos ver alguns tipos aqui, ó. As principais categorias que a gente tem, subcategorias e exemplos de sistemas, tá? A primeira é considerada aí na categoria de objeto distribuído. É tratado no capítulo 5 e 8 do nosso livro. As subcategorias em termos de padrão, plataforma, do tipo assim, RM e ODP, que são serviços de middleware para fazer essa atividade, Corba, que é um outro tipo de serviço, e o Java RMI, que eu tinha já comentado, né, Remote Method Invocation, que também atende essa parte de objeto distribuído. Quando fala em componentes distribuídos, aí tem esses exemplos de sistemas e são tipos assim, componentes leves ou servidores de aplicação, tá? JBoss, eu acho que é um sistema que eventualmente vocês já ouviram falar. SAM, EJB e, por último, o sistema de publicar e assinar, né? Então tem JMS, Scribe, Corba, a própria Google tem um bem atualizado, tá? A gente vai ver mais no final. São coisas mais modernas, processamento de filas, né? Que tem essa parte de publicar e assinar. Com filas de mensagem, ó, WebSphere MQ, JMS, serviços web, né? Apache Axis, Globus Toolkit, que faz esses serviços web, e peer-to-peer, né? Tem os antigos aí, tipo Nutella, Ocean Store, Squirrel, tá? Então são alguns específicos de aplicação. Esses aqui são de sobreposição de roteamento, a gente vai ver mais no final do semestre aí. Então nessa parte aí de categorias de middle tem diferentes, né? Diferentes categorias, tá? Vamos falar um pouquinho então de modelos fundamentais, que com isso a gente vai estar encerrando essa nossa aula aqui. Os modelos fundamentais, todos os modelos de arquitetura apresentam algumas propriedades idênticas, algumas propriedades fundamentais. A gente vai considerar nos nossos modelos aqui os aspectos de interação, aspecto de falha e aspecto de segurança. Com relação à interação, tá? Todos os processos, quando estão se comunicando, eles estão interagindo, né? Alguns processos aí que são conhecidos. O DNS, Data Name Service, né? Que você usa o DNS para descobrir o IP de uma determinada máquina, um domínio. O NIS, que é um tipo de autenticação da SAM. Processos peer-to-peer para teleconferência, que depende aí de tempo real. Então, toda essa parte aqui são processos interagindo, exemplo de processo interagindo, né? O conceito de algoritmo e algoritmo distribuído. Esse aqui significa o seguinte: quando você está trabalhando exclusivamente com um processo numa única máquina, esse processo ele pode ser representado por um algoritmo. E aí, a visibilidade de quais etapas que estão sendo realizadas para resolver esse programa ficam bem definidas com esse algoritmo. Agora, quando você está num sistema distribuído, você tem diversas máquinas, diversos processos rodando de forma integrada. Então, não é mais constante a execução das etapas de um algoritmo, porque tem o aspecto de temporalidade, o aspecto de tempo. Um deles pode estar na fase X, o outro na fase Y. Uma mensagem pode demorar mais, pode demorar menos, então é muito mais complexo se eu tiver que olhar o todo
através de um algoritmo distribuído, porque tem interações dentro do tempo. Aqui não, aqui é um único algoritmo. Então, se eu repetir ele 3 vezes, 4 vezes, ele sempre vai seguir os mesmos passos. Eu sempre vou ter a mesma forma de resolver este meu problema aqui através desse algoritmo. Agora aqui não. Aqui, quando eu falo em diversas máquinas rodando esses processos interligados, o resultado pode ser diferente em função dos tempos de resposta, em função dos tempos envolvidos na troca das mensagens entre eles, tá? Então essa é que é a ideia a ser explorada aqui, nesses dois conceitos. Alguns fatores que afetam a interação. O desempenho da comunicação, naturalmente, né? Se eu tiver maior velocidade, melhor velocidade, o desempenho é um ponto importante. A impossibilidade de manter essa noção global de tempo única também é outra coisa. Eu não tenho um relógio padrão nas diferentes máquinas, não é uma coisa fácil de ser sincronizada. Eu só teria um relógio padrão se eu usasse, por exemplo, um relógio atômico de um sistema de GPS, senão fica difícil de manter essa ideia de tempo único, né? Na parte de desempenho da comunicação, tem que ser considerada a latência, quanto que demora, né, para mim ter uma resposta a partir de uma determinada consulta. Se eu estiver usando fibra, eu tenho uma latência baixa. Se eu estiver numa rede cabeada, que não está passando por muitos pontos, eu tenho uma latência melhor. Agora, se eu estiver usando um satélite, né, o tempo que leva para subir a mensagem até a altura lá de muitos quilômetros do satélite e voltar, a minha latência vai ser muito maior, tá? Se eu precisar comunicar simultaneamente, né, transmitir e receber, nesse processo aí, se fosse uma conversação telefônica, a latência atrapalha muito, né, porque via satélite demora muito para você mandar a informação, chegar lá no destino e a pessoa responder a uma pergunta que você fez, por exemplo, né? Já a largura de banda, quanto mais largura de banda, melhor, né? Vou ter um melhor desempenho na comunicação. Felizmente hoje a gente tem meios físicos que permitem uma grande largura de banda, né? Basicamente o uso da fibra é que auxilia bastante aqui. A gente pode aumentar essa velocidade sem comprometer aí a parte de sinal ruído, coisas que nos outros sistemas de rede são bem mais complexos, tá? E por último, o jitter, né, que é a relação de taxa de envio com relação à taxa de recebimento. Então, se você tem variação na taxa de envio com relação à taxa de recebimento, acontece esse conceito de jitter. Então, se eu estou mandando uma imagem 40 quadros por segundo, se eu variar o envio, lá na recepção eu teria que ter a mesma variação. Então, isso é esse conceito de jitter, a variação da taxa de envio com relação à taxa de entrega. Essa parte de utilização de temporização, eventos de temporização, elas precisariam de um relógio de computador padrão, tá? Então, como eu não tenho essa facilidade, a gente usa muito o que é o conceito de timestamps, ou carimbo de tempo. Significa o quê? Uma mensagem é mandada e eu carimbo uma data e hora naquela mensagem. Uma segunda mensagem enviada, eu coloco outro carimbo de tempo. Uma terceira enviada, eu mando um terceiro. A sequência das mensagens, a primeira, a segunda e a terceira, eu tenho certeza que eu vou ter timestamps crescentes. A primeira vai ter o menor carimbo de tempo, a segunda e a terceira vai ter o maior carimbo de tempo. Então, com esses valores de carimbo de tempo, lá na recepção, eu posso ter certeza da sequência dessas mensagens, porque quando eu transmitir a mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3,
O que acontece se lá elas chegarem invertida? Se chegar a primeira mensagem 2, depois a 3 e a 1 se perdeu no caminho. Então, como eu não tenho essa sincronização de tempo entre as máquinas, uma das alternativas é usar esta forma de timestamps, tá? Existe uma taxa de desvio dos relógios que é considerada aí na parte de hardware. Se eu coloco 3 máquinas, acerto o horário das 3 máquinas e deixo elas rodando durante um tempo. Passado aí 1 dia ou 2 dias, o relógio físico de cada uma dessas máquinas, eles não vão estar exatamente iguais os 3, então tem uma pequena taxa de desvios, né? Não são padrões aí esses medidores de tempo, tá? Uma alternativa é a possibilidade de usar o GPS para sincronizar o tempo. O sistema do GPS, ele é baseado num relógio sincronizado entre todos os satélites e entre todos os receptores de sinal do GPS. Então, esse é o único ponto onde eu tenho um tempo sincronizado em todo o mundo, tá? Algumas transações bancárias entre agências bancárias e entidades que trabalham nessa área financeira estão em diferentes países, eles usam essa parte de horário do GPS para considerar a hora em que uma transação foi feita, a hora que ela foi recebida. Então, esse é um dos poucos padrões que a gente tem a nível mundial de tempo efetivamente igual em todos os pontos, tá? Algumas variantes do modelo de interação seriam os sistemas distribuídos síncronos e os assíncronos. A gente chama de um sistema distribuído síncrono aquele que não sofre muitas interferências com relação à temporização, ou seja, eles têm um comportamento padrão em termos de tempo de resposta. Esses eu digo que podem ser sistemas síncronos. Se eu considerar uma rede local, onde eu tenho baixíssima perda, eu posso rodar um sistema síncrono porque não vou ter grandes variações na parte de tempo de resposta para as informações que estão sendo trocadas. Então, isso é um ponto, né? Quando eu consigo manter sincronismo entre as aplicações, o meu hardware, minha rede permite, eu posso rodar um sistema distribuído síncrono. Caso contrário, aí, se eu tiver um processo na África, um processo lá no Japão, outro processo aqui, dependendo de uma rede internet que não tem a mesma forma padrão de funcionamento, hora pode ser mais demorado, hora pode ser mais rápido, aí eu tenho que trabalhar com o sistema distribuído assíncrono. Eu não posso garantir que os recursos, né, na parte de entrega das informações na rede, eles sejam homogêneos, sejam constantes. Eles, no caso de uma internet, pode sofrer variações muito grandes. Aí eu só consigo trabalhar com sistemas distribuídos assíncronos. Então, detalhando aqui, sistemas distribuídos síncronos, o tempo para executar cada etapa do processo tem limites inferior e superior conhecido. Então, é um ambiente conhecido, tá? Cada mensagem transmitida em um canal é recebida dentro de um tempo limitado, também conhecido. Cada processo tem um relógio local cuja taxa de desvio do tempo real também tem um valor máximo conhecido. Então, veja que num ambiente bem comportado, em termos de rede, eu consigo rodar um sistema distribuído síncrono. Já o assíncrono, né, a velocidade de execução de processos é arbitrária. Então, eu posso ter uma máquina que roda um processo muito rápido, outra que roda muito lento. Eu posso ter atraso na transmissão de mensagens, eu posso ter uma taxa de desvio de relógio também arbitrária. Aí qualquer exemplo de aplicação usando internet, e-mail, FTP, se enquadra aqui nesses sistemas distribuídos assíncronos. Essa figura aqui, nos mostra problemas que a gente pode ter com relação à ordenação de eventos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho 3 processos aqui.
processo X, o Y e o Z. Eles trocam informações entre si. Mais um aqui, tem o A também, 4 processos, né? X, Y, Z e o A. Na horizontal, eu tenho uma escala de tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3 e assim, à medida que eu estou me deslocando à direita, eu tenho o tempo. E vamos ver aqui os eventos que acontecem então. Neste tempo aqui, no tempo T1, o processo X, ele faz um envio de uma mensagem. Então, ele manda a mensagem 1 para todos os demais processos. Ele manda o processo Y, ele manda o processo Z, ele manda para esse processo aqui, que é o A. Então, veja que do X, a mensagem saiu para ser entregue em 3 processos. Tá? Como cada um tem alguma característica de rede, esta mensagem 1, ela chegou aqui no Y nesse ponto, nesse tempo aqui. Ela chegou no Z aqui, nesse tempo, bem depois. E ela chegou no A lá na frente. Então, o que acontece? Supondo que a mensagem 2 seja uma resposta a esta informação da mensagem 1. Então, após receber a mensagem 1 aqui, o Y, ele gerou a mensagem 2 de resposta dessa primeira, que foi para lá, foi para cá, e assim para todos eles. O que acontece se eu considerar este envio aqui da 1, que demorou muito? Veja que depois da mensagem 2, gerou uma terceira mensagem, que foi feita pelo Z. Essa terceira foi entregue aqui, aqui e aqui. Então, o processo A, ele recebeu primeiro a mensagem 3, depois a 1 e depois a 2. Então, chegaram fora de ordem. As mensagens que deveria ser mensagem 1, 2 e 3, aqui nesse processo chegou 3, 1 e 2. Isso é uma situação crítica que tem que ser tratada, né? Então, em termos de ordenação de eventos, num sistema distribuído, a gente pode ter resultados incorretos, né? Ou uma solução indevida, né? Se eu tiver essa inversão de mensagens, como está mostrando esse exemplo aqui, tá? A gente vai ver mais tarde que tem software que consegue tratar isso. Então, tipo assim, essa M3 ela não seria entregue aqui, ela ficaria pendente para ser entregue depois da M2. Existe uma maneira de fazer isso, mas a gente vai aprender mais tarde. Aqui o objetivo agora é mostrar que eu posso ter eventos recebidos aqui fora de ordem comparado com a ordem que eles foram enviados. Então, se eu mandei mensagem 1, 2, 3, eu deveria sempre estar recebendo mensagem 1, 2, 3. E aqui eu estou mostrando que pode acontecer que a 3 chegue primeiro, né? O último ponto que a gente tem que ver são os nossos modelos de falhas. A gente pode ter falhas por omissão de processo, por omissão na comunicação, falhas arbitrárias, de temporização, posso ter mascaramento de falhas e a confiabilidade, né, na comunicação de um para um. Então, vamos lá. Eu posso ter aqui um canal de comunicação e esses processos se comunicando. Então, aqui eu vou mandar a mensagem M e lá eu vou receber. Posso ter erros aqui que acontecem em função aí de situação da parte de rede. Tem buffer, né, de entrada aqui, buffer na chegada, tá? Mas vamos ver essas falhas aqui, então, por omissão e arbitrária, tá? Eu posso ter uma falha aqui de parar um processo, posso ter um colapso, pode ser uma omissão que está envolvendo aqui um canal de comunicação, pode ser uma omissão de envio, um processo deixou de mandar uma mensagem. Então, para cada situação desses, né, o que acontece? Numa parada por falha, afeta o processo para e permanece parado. Os outros podem detectar ou não esse estado, né? Aqui
uma situação chamada de colapso, o processo para e permanece parado. Os outros podem ou não detectar esse estado aqui, né? Aqui, uma mensagem inserida num buffer de envio nunca chega na recepção, é uma situação chamada de omissão. Então, são diferentes tipos de falha aí. Omissão de recepção, uma mensagem é colocada no buffer de recepção de um processo, mas o processo não recebe efetivamente. E ainda tem outras situações mais complexas, né? Falha de temporização, parte de processo que depende aí de relógio. O relógio local do processo ultrapassa os limites da sua taxa de desvio em relação ao tempo físico. Em termos de desempenho, né, o processo ultrapassa os limites também. Em relação a caudal, a transmissão de uma mensagem demora mais que o limite definido. Então, são falhas de temporização. Com relação ao modelo de segurança, né, a segurança de um sistema distribuído pode ser obtida tornando seguros os processos e os canais usados para suas interações e protegendo contra acesso não autorizado dos objetos que são encapsulados aí nesse ambiente. Então, eu posso ter aqui uma situação: usuário principal, um servidor, uma rede. Então, se você encapsular e proteger esses objetos aqui, dando direito de acesso, né? E aí controlar, você pode ter o atendimento do que é colocado aqui nessa parte dos modelos de segurança. Vamos supor que eu tenha aqui um invasor ou um atacante, né? Ele pode fazer uma cópia da mensagem e aí inserir depois essa mensagem adulterada para um processo. Faria uma alteração. Seria um exemplo aí de alguém atacando na rede. Canais seguros, se eu tiver aqui, por exemplo, criptografia, fizer o uso de criptografia, aí não tem problema, né? Entre o processo P e o Q, eu tenho um ambiente sem possibilidade de ser atacado aí por um invasor que venha pegar informações, né? Muito bem. Então, resumindo o que a gente viu aqui nesse capítulo, a gente viu que os sistemas distribuídos estão cada vez mais complexos, que é importante entender e considerar os sistemas distribuídos em termos de modelos. Existe, então, esta forma, né, de tratar aí os sistemas distribuídos baseado nos modelos em si, falando essas considerações sobre modelos físicos, né, envolvendo a parte de modelos arquitetônicos, modelos fundamentais e modelo de falhas. Ok? Com isso a gente encerra essa nossa aula de hoje e na próxima a gente dá continuidade. Obrigado a todos.